Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje nós vamos para o 13º dia desse nosso propósito de 40 dias de jejum e oração. E hoje nós vamos falar sobre cuidado com o falso profeta. E nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 7, versículos de 15 ao 23, que nos diz o seguinte: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Depois de dar muitas instruções sobre a vida do cristão, agora o Senhor apresenta um alerta para os seus discípulos. Cuidado com os falsos profetas. Cristo já sabia que isto iria acontecer com os seus discípulos, e ele dá algumas orientações para reconhecê-los e não sermos levados por suas artimanhas. A palavra para falso profeta na língua original é pseudo-profetes. Pseudo significa engano, ilusão e mentira. Esta palavra também é usada no Novo Testamento para pseudo-cristos, pseudo-apóstolos, pseudo-mestres. Infelizmente, a história da igreja está repleta desses pseudos. Jesus nos orienta a conhecê-los e não segui-los. Eles são lobos disfarçados de ovelhas. O falso profeta é um lobo devorador que consegue se disfarçar como ovelha. Interessante é que ele tem as características do maligno: rouba, mata e destrói. Se você olhar bem, alguns desses falsos profetas conseguem apresentar um ar de piedade, santidade e até dependência de Deus. Mas quando vemos a sua vida, chegamos à conclusão que é por engano. Muitos cristãos são enganados pelo fato de verem que os falsos profetas utilizam a Bíblia. O falso profeta, para ser eficiente em enganar, tem que abrir a Bíblia. Eles não produzem frutos bons. Às vezes, nos confundimos pensando que o fruto é o resultado do ministério, mas a Bíblia não ensina isto. O primeiro fruto que devemos esperar de um profeta é o caráter de integridade. O segundo fruto é a sua doutrina. O que eles estão ensinando? O verdadeiro profeta ensina o cristão a ser semelhante a Cristo e obedecer a sua palavra. O falso profeta ensina o que agrada as pessoas e muitas vezes o que está de acordo com o seu interesse e a sua necessidade pessoal. Fica bem claro no contexto dessa passagem que o fruto não são as experiências espirituais. No versículo 22 de Mateus 7, que citamos, eles profetizam, expulsam demônios e fazem muitos milagres, mas nunca
pertenceram a Cristo. Eles dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade de Deus. O versículo 21 deixa claro que o falso profeta diz: Jesus Cristo é o Senhor, mas não faz a vontade de Deus. Às vezes ficamos felizes por ver alguns dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e pensamos que são verdadeiros seguidores, mas quando olhamos suas atitudes e motivações, vemos claramente que não estão fazendo a vontade de Deus. O falso profeta não tem coerência entre o que diz e o que vive. Cuidado com eles. Adverte-nos o Senhor. Meu irmão, minha irmã, ore por sabedoria. Peça por discernimento espiritual para que você não venha a ser enganado pelos falsos ensinos. Ore por seu pastor, por seus líderes, para que sejam firmes na palavra e na doutrina. Ajude as pessoas a serem seguidoras de Cristo, conhecendo e obedecendo a sua palavra. Ore para que todo cristão se firme em Deus e em sua palavra. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo dom da vida. Somos gratos por podermos aprender um pouco mais nesta manhã. Nós te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pela nossa igreja, te agradecemos pelos teus feitos nas nossas vidas. E nessa hora, Senhor Jesus, ajuda-nos a reconhecer os falsos profetas e não ser enredado por seus enganos. Nós queremos ser um cristão autêntico e conhecer de maneira mais profunda a Tua palavra. Tu és o nosso Senhor e por isso nós queremos fazer aquilo que o Senhor nos orienta, aquilo que o Senhor nos pede. E isso nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Um forte abraço.